porque esse é o meu compromisso com você, todas as semanas, às 17 horas, de estar aqui entregando conteúdo de valor para que você leve a tua vida e a tua empresa para um próximo nível. E para isso, você vai precisar desenvolver algumas competências, porque todos nós nascemos incompetentes. E aí nós temos algumas competências na nossa vida, que é a competência de chorar, né? A gente aprende, nasce já sabendo chorar, e já nasce com fome, né? Já nasce querendo mamar. Essas são competências que nós temos, mas ele nasce sabendo fazer outras coisinhas também, xixi, cocô, aquela coisa, né? Mas competências, grande maioria delas, todas as competências que vão fazer com que você precise crescer, que você possa crescer na sua vida e na sua empresa, elas são desenvolvidas. E para isso, eu preciso entender, você precisa entender, você que está aqui na nossa aula, quais são as incompetências que você tem, quais são as competências que você tem que ainda não estão totalmente desenvolvidas e quais são as competências que estão totalmente desenvolvidas. Então, para isso, lápis, caneta, papel na mão, lápis, caneta, papel na mão, aguinha, já provei, hidrate-se, toma aí uma aguinha. E vamos começar essa festa, porque antes da gente falar sobre quais são as 10 competências que você precisa desenvolver como empreendedor, nós precisamos falar sobre competência e como que nós desenvolvemos uma competência, tá? A competência, ela é desenvolvida em 4 estágios, Sou eu, galera, chegando por aí. Fala, meus amores. Clica no compartilhar e encaminha isso para empreendedores que precisam desenvolver competências novas nesse momento que a gente está vivendo, beleza? Vou falar, então, quais são os 4 níveis que existem da competência. Para que até que você seja competente, eu vou usar 2 exemplos aqui, tá? O exemplo de aprender a dirigir e o exemplo de falar inglês, beleza? São 2 exemplos que eu vivi, que você provavelmente também tenha vivido, se você já aprendeu a dirigir ou se você aprendeu a falar inglês. E senão você vai conseguir encaixar em qualquer exemplo na sua vida quando você desenvolver uma competência, beleza? Qual o primeiro passo? Quando você de fato inicia, né, na jornada do desenvolvimento de uma competência. O primeiro degrau, vamos por assim, é incompetência inconsciente. Ou seja, você não sabe que você não sabe. Vou voltar um pouquinho. É incompetência inconsciente. Ou seja, nem você sabe que você não sabe. É como uma criança que está totalmente fora, ela está aprendendo português, a criança que está ali seus 7, 8 anos de idade, ou 5, 7 anos de idade, e nunca ouviu falar inglês na vida. Ou uma criança que até vê o pai dirigindo e tal, mas não está consciente de que ela não sabe dirigir. Então ela não está consciente de que ela não sabe falar inglês. Ela é uma incompetente inconsciente. Todos nós somos incompetentes inconscientes, ou seja, não sabíamos e nem sabíamos que não sabíamos em alguma hora, em alguma parte da nossa vida. Então, como que eu trago isso para o mundo do empreendedor? Muitos empreendedores não sabem alguma coisa e nem sabem que aquela coisa existe. Não sabem que não sabem. Incompetência inconsciente. Ficou claro? Então, você não sabe, mas também nem sabe que não sabe. Todos nós, depois desse estágio, vai para um segundo estágio, que é o estágio da incompetência consciente. Ou seja, eu já tô ligado que eu não sei. Eu já sei que eu não sei. Vamos voltar lá para a criança. Ela já sabe que existe um idioma chamado inglês e que ela não sabe falar. Ela sabe que existe inglês, ela já viu o Mickey, ela já viu alguém falando inglês, ou já ouviu uma musiquinha em inglês, e ela não sabe falar inglês. Então, ela é incompetente, mas já sabe disso. Consciente. Incompetente, consciente. Ela tá ligada que ela não sabe. Então, como você, por exemplo, quando você começou as pessoas sabem dirigir, as pessoas que estão ao meu redor sabem dirigir, e eu não sei dirigir. Então, eu não tenho essa competência, eu sou incompetente em dirigir, e eu sei disso. Então, eu não sei fazer, e eu sei que eu não sei fazer. Tudo bem? É o empresário que começa a empreender, e ele sabe que ele vai precisar liderar pessoas. Ele sabe que ele vai precisar lidar com pessoas, ele sabe que ele vai precisar contratar pessoas. Mas ele sabe disso, mas ele não sabe como fazer. Ele é incompetente nisso, e ele tá ligado, ele é consciente. Aí você começa a trabalhar, a criança começa a ir para a escola de inglês e começar a aprender a falar inglês, e a pessoa começa a ir para completa 18 anos, vai aprender a dirigir, e o empresário começa a contratar algumas pessoas ali, liderar e vai fazendo o processo dele, ainda meio sem um método, um passo a passo, que é o que a gente faz aqui na Potencial Pleno, de entregar um passo a passo de como você gerir a sua empresa e alavancar marketing, vendas, finanças. Mas ele vai lá e vai precisar desse passo a passo. Para quê? Aí você vai para o próximo estágio. Então, você não era incompetente e sabia disso, e passa a ser um competente consciente, que é o próximo passo desses 4 estágios do desenvolver de uma competência. Então, antes, incompetente inconsciente, nem sabia que não sabia. Depois, incompetente consciente, eu sei que eu não sei. E depois,
competente consciente. Quando você já começa a desenvolver algumas competências, mas ainda tem que pensar para fazer. Lembra disso? Quando você começou a aprender a dirigir? Não sei quantos de vocês aí dirigem, coloca dirige nos comentários para eu saber, né? Você lembra quando você começou a aprender a dirigir? Gente, eu tenho uns cases quando eu comecei a aprender a dirigir. Eu tinha um Fiestinha, tadinho daquele Fiestinha. Aquele Fiestinha, lembra, mãe? Minha mãe tá por aí na aula, né? Mãe, lembra aquele Fiestinha, aquele que não abria nenhuma porta, só abria o porta-mala? Então, ele mesmo. Eu comecei a aprender a dirigir nesse carro e muitos amigos meus na faculdade tiravam sarro de mim que eu tava tentando transformar ele num Peugeot 206, eu acho que na época foi o lançamento da Peugeot 206, e tinha uma propaganda do Peugeot, que o cara pegava um carro tudo estourado e raspava de um lado, raspava do outro, um elefante sentava em cima e aí transformava o carro num Peugeot. Eu tentei transformar esse carro que a gente tinha, um Fiestinha cinza, nesse Peugeot, raspava de um lado, raspava do outro. Também que os meus pais são muito pacientes, né? E eu aprendi a dirigir. Mas por quê? Porque era uma competência ainda não totalmente desenvolvida, né? Então, eu precisava pensar para trocar a marcha, para arrumar o espelho retrovisor. Só minha mãe sabe o quanto de medo que ela passou comigo nas rodovias desse meu Brasil, né, mãe? Então, eu precisava pensar para dirigir. Vocês lembram quando vocês precisavam pensar para dirigir? Nossa, eu tenho que trocar a segunda marcha, é isso. Eu lembro também quando eu comecei a falar inglês, que eu tinha que pensar para raciocinar que palavra que eu ia falar para isso, sabe? Então, você precisa pensar. Existe uma competência ali, ou seja, eu já conseguia colocar o carro em movimento sem ele morrer muitas vezes, eu já conseguia estacionar na grande maioria das vezes sem raspar o carro, já existia uma competência ali, mas ainda era consciente, ou seja, eu precisava pensar para fazer. Eu precisava pensar para fazer. E você já passou por isso também na tua vida, tá? De não sei, nem sei que não sei. Eu sei que existe, mas não sei fazer. Sei que existe e sei fazer um pouquinho. Tipo eu tocando violão, tá? Tipo eu tocando violão. Não sou uma exímia tocadora de violão. Mas eu consigo me virar lendo uma como é que chama? É bom que eu nem sei como é que chama, né? Como é que chama aquilo lá? Que partitura, obrigada, nem é partitura. Cifra, porque eu não sei ler partitura. Lendo lá uma cifra, eu consigo tocar uma música, mas é uma competência consciente, eu preciso pensar para fazer, né? Eu conheço várias pessoas que eu admiro demais, que pegam o violão na mão, escutam uma música e tocam o violão, pá, e já sai a música. Por quê? Porque eles chegaram no último estágio do desenvolvimento de uma competência, que é o competente inconsciente. Incompetente inconsciente. Isso, tá, acertei. Competente inconsciente, que é aquela pessoa que não precisa pensar para fazer. E o meu objetivo com você aqui hoje é trazer as 10 competências do empreendedor para você ver quais que você tem que já são. Que são competências inconscientes, ou seja, você faz sem pensar. Vindo lá de trás para frente, né? Você já faz sem pensar, você não precisa pensar para fazer. Você já vai lá e pum, faz. Ou aquelas que você tá competente, consciente, tem que pensar para fazer. Ou aquelas que você sabe que você precisa desenvolver, mas ainda é incompetente. Ou aquelas que eu vou te falar hoje, você vai dizer, meu Deus, isso existe? Isso. Então a gente vai passar pelos 4 estágios hoje, com as 10 competências que eu, Carol, acredito que você precisa desenvolver para ser um empreendedor ainda melhor, beleza? Você vai passar por essas 4 fases. Talvez você, hoje o que eu vou te dizer vai ser tipo, eu não sabia disso. Incompetente, inconsciente, nem sabia que precisava. Aí agora hoje você vai saber, beleza? Então você vai se tornar incompetente, mas consciente. Estou sabendo que preciso desenvolver essa competência. Ponto 3, mas eu já estou desenvolvendo ela, legal, já estou trabalhando, ainda não é natural, mas eu já estou trabalhando. Ou ponto 4, isso aí, pé nas costas, já faço com o pé nas costas. Ótimo. Das 10, você vai me dizendo, pé nas costas, ou meu Deus, que susto, né? Vou precisar desenvolver isso, Carol. Talvez você precise desenvolver isso, beleza? E, por exemplo, no meu caso, hoje eu acredito que eu dirijo bem. Hoje eu acredito que eu dirijo bem, eu acredito que eu dirijo bem, nunca mais raspei o carro tanto, né? Continuei raspando durante a minha vida, mas hoje meu carro já não tem nenhuma raspada. Hoje, por exemplo, eu consigo falar inglês fluentemente. Essa aula aqui, do jeitinho que eu tô dando para você em português, eu poderia dar essa aula em inglês, sempre sem, meu Deus do céu, não, tranquilo. Porque eu desenvolvi lá, hoje já é uma competência inconsciente. Eu já consigo fazer sem ter que pensar em cada mínimo detalhe. Ficou claro, gente? Ficou tranquilo? Feito isso, os 4 estágios de desenvolvimento de uma competência, bora então
para as 10 competências